A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo dos livros dos profetas maiores, sendo essa a aula número 2, onde nós daremos continuidade a respeito do livro de Isaías, estudando mais precisamente a partir do capítulo 40 até o capítulo 66. O que eu sempre tenho dito aos irmãos, que estudar não é simples, não é fácil, muitas vezes estudar é bastante cansativo, mas nós devemos dedicar ao nosso chamado, dedicar ao nosso ministério. Será que o nosso ministério merece aí um investimento de uma hora e pouco, assistindo esta aula, conferindo o material? Então, todas as pessoas que chegaram a algum lugar, elas investiram tempo, outros investiram dinheiro, investiram alguma coisa para chegar aonde elas desejavam. Da mesma forma, o nosso ministério. Sem dedicação, disciplina e investimento, nós não conseguimos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Por isso eu convido você a mergulhar comigo nesse instante em mais um estudo do profeta Isaías. Você que tem o nosso material, tem o nosso slide, eu convido você a acompanhar tanto com o material como com os slides. E você vai notar aí no slide inicial, eu coloquei um texto falando a respeito de Isaías. Normalmente o nosso editor também coloca aí na tela para vocês acompanharem. Que diz assim: Isaías é artista da palavra, mestre incomparável da língua hebraica. É entre os profetas o que Salomão é entre os reis. Em todas as situações é mestre em sua matéria, mestre das expressões, grandioso com simplicidade, sublime sem afetação. Então, um comentário inicial falando aí da grandeza, profundidade e a importância que tem o profeta Isaías dentro do cenário bíblico. Nós gostamos de iniciar com algumas reflexões e falando a respeito das dificuldades de estudar o profeta Isaías, nós iniciamos com algumas perguntas. Será que as pessoas que leem Isaías entendem? Porque nós vemos muitas vezes pessoas retirando ali textos, ali daquela caixinha de promessa, que tem muito texto de Isaías a partir do capítulo 40, mas será que elas se preocupam em saber o que tem por trás dessa promessa? Por que é que Deus deu aquela promessa? Para quem é aquela promessa? Quando citam Isaías, será que elas sabem um contexto histórico? Lembra de Filipe evangelizando Eunuco, e Eunuco queria saber a respeito do profeta Isaías. E ali Filipe pôde explicar o profeta Isaías para ele. Imaginem que alguém que conheça só o texto isolado, como que iria explicar para o eunuco aquela passagem? Será que as pessoas usam os textos que são chamativos e bonitos de Isaías, mas será que eles sabem de fato o que esse texto significa? Destacamos, por exemplo, o texto muito conhecido de Isaías 43:13. Antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? De fato, é um texto muito bonito, que mostra a grandeza de um Deus, mas de um Deus implacável. O próprio texto está dizendo: quem pode escapar das minhas mãos? Então é um texto que também aplica um juízo para Israel, ele dizendo: eu vou operar. E segundo o contexto histórico, esse operar de Deus era tanto entregar o povo cativo para a Babilônia, como ele também seria poderoso para trazer de volta. Veja que muitas vezes as pessoas acabam citando os textos e até pregando esses textos sem preocupar com o contexto, sem preocupar com o contexto histórico, para de fato explicar para as pessoas que ouvem o que é que esse texto está dizendo. E a nossa aula tem a ideia de fortalecer esse entendimento dos textos de Isaías. Como eu falei, alguns pontos não são tão simples de entendimento. Na aula 1, se você não acompanhou a aula 1, aconselho você voltar aí no vídeo da aula 1 e acompanhar a aula 1, que nós falamos do capítulo 1 ao capítulo 39,
onde Isaías fala muito mais a respeito de profecias para o tempo dele. Agora, nessa segunda aula, a partir do capítulo 40 ao 66, Isaías passa a falar de um futuro, um futuro de Israel, volta de Cristo, igreja, a questão dos gentios e tudo mais. É o que nós vamos citar aqui um pouco. Para facilitar o estudo dessa segunda parte, o nosso material e esta aula está dividida em temas. Então, ao invés de acompanhar gradativamente os capítulos, nós buscamos os temas. Haja vista que Isaías ele fala de muitas coisas ao mesmo tempo e no mesmo capítulo ele pode estar falando de assuntos diversos. Então, o primeiro tema, o tema 1, é a vinda do Messias de Israel. Em Isaías tem a promessa do Messias, tanto que ele é chamado de o profeta messiânico. Mas quais são os textos que falam desse profeta, desse Messias, desse rei que viria sobre Israel? Então, o capítulo 40 anuncia a vinda e o consola o povo, tendo em vista o futuro da deportação. A gente vê que sempre quando havia alguma aflição, o maior consolo das profecias de Isaías era apontar para Cristo. Então, quando há sofrimento, aponta para Cristo. Não é diferente para a igreja nos dias de hoje. O maior consolo não é dizer, olha, todos os seus problemas estão sendo resolvidos hoje. Mas o maior consolo é, mesmo que o seu problema não seja resolvido hoje, nós temos uma certeza que é a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Então, a verdadeira profecia pode corrigir, mas também trará um consolo. Então, você vê isso muito evidente, Isaías. Deus não corrige simplesmente por corrigir. Deus não corrige para humilhar as pessoas, mas Ele corrige buscando uma restauração. Por isso, junto com a correção de Isaías, existe principalmente nessa parte o consolo, a promessa de Deus, que ainda há esperança quando esse Messias vir, e eles devem esperar ansiosos o momento da manifestação do Messias. Você vê logo no início ali de Isaías 40, verso 1, dizendo, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Também você tem lá Isaías 40.3, uma relação ali com Mateus capítulo 3, verso 3. Isaías foi tão profundo e tão preciso que ele até mesmo não só profetizou a vinda de Jesus, mas profetizou inclusive a vinda de João Batista. Isaías 40.3 diz, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Cumprindo-se esse texto, Mateus 3,3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele não só profetiza João Batista, mas o próprio evangelista Mateus vai fazer menção de Isaías quando ele fala a respeito de João Batista, que é a preparação da vinda para o Messias, que é o tema 1. O capítulo 40, do verso 12 até o verso 24, ele vai falar da glória e da majestade desse Messias, da grandiosidade desse rei. Veja só, Isaías 40, 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com o peso e os outeiros em balanças. Então aqui Isaías está falando da grandeza, da glória da manifestação desse Messias, fazendo uma série de perguntas ao longo do capítulo 40. Se você tem em mãos o nosso material, você indo lá na página 38, nós temos um comentário de um teólogo, Mateus Henry, que é um pastor presbiteriano do passado, que ele faz comentários, pontua ali em 5 pontos a respeito do capítulo 40. Convido você, se você quiser pausar o vídeo e ir lá conferir na página 38 esse comentário do capítulo 40. Portanto, dando continuidade ao tema 1, a vinda do Messias para Israel, do capítulo 40,
a gente vai para o capítulo 41 e 42. O capítulo 41, ele contém um desafio aos inimigos de Deus. O capítulo 40 enaltece a glória e a majestade de Deus, e o capítulo 41, ele vai ali iniciar trazendo um desafio, né? Quem é grande como esse Deus? Quem pode comparar-se a esse Deus? 41:2 diz: quem despertou o que vem do Oriente e chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele o reduz a pó e com o arco os dispersa como palha. E na sequência, no capítulo 42, o Messias é chamado de servo. Capítulo 42, verso 1 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Então aí você vai ver o Messias sendo chamado como servo e fazendo aquilo que apraz ao Pai, né? Um texto muito ligado ali ao momento ali do batismo de Jesus. Mas também você pode ver, fazendo um comparativo entre essa passagem de Isaías, você tem essa passagem também cumprindo lá em Mateus. Se você comparar Isaías 42, verso 1 a 3, e lá em Mateus, capítulo 12, de 17 até 20, Mateus vai dizer assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Então os 3 versículos seguintes são praticamente a mesma coisa que está lá em Isaías 42. Ali Mateus está escrevendo no complemento do momento que Jesus cura a mão daquele homem. Então, após a cura, Mateus vai entrar dizendo que ali é o cumprimento da profecia de Isaías, né? O Messias que viria como servo de Deus e traria paz, restauração, cuidaria. O texto final diz lá: não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Como se o Messias fosse aquele restaurador dos fracos. Está no contexto, portanto, dessa cura de Jesus. O capítulo 42 ainda vai ordenar que todos louvem esse Deus. Você vê que é uma ideia crescente, que vem desde o capítulo 40, a exaltação a Deus, um desafio de Deus aos seus inimigos, e na sequência dizendo: se esse Deus é tão grande, tão poderoso, que não há quem possa detê-lo, todos devem exaltar a esse Deus. Por isso, capítulo 42, 10 vai dizer: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Então parece muito até com o Salmo 148, que está dizendo para todos adorar o nome do Senhor Deus. Ainda no capítulo 42, ele vai falar sobre a cegueira espiritual. Você vê, quando nós falamos que Isaías tem uma relação muito próxima com os evangelhos, é porque muitos textos de Isaías são apresentados nos evangelhos. E falando da cegueira de Israel, também vai acontecer isso. Isaías 42, 20. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenhais os ouvidos abertos, nada ouves. Você tem uma passagem semelhante lá em Mateus 13, 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Tanto já Isaías falando a respeito que eles não iriam reconhecer o Messias, não aceitaria o Messias enviado. A gente vai falar um pouquinho mais por que eles não iriam aceitar. Ainda falando do capítulo 49, 51 e 52, você tem ali porções que falam da promessa da restauração de Israel. Apesar dessa cegueira, apesar de
deles não terem aceitado a Jesus como o Messias, ainda permanece a fidelidade de Deus referente a eles. Por exemplo, 51:3 de Isaías diz: porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Então ainda há uma promessa de restauração, que é outro dos temas que é tratado mais à frente. Também os 52 e os 53 de Isaías fala de um Messias sofredor. E aí está o grande porquê o povo de Israel teve dificuldade em aceitar a Jesus, porque eles esperavam um Messias poderoso, de guerra, rico, majestoso, e aí vai aparecer Jesus, né, materialmente pobre, simples, com uma pregação aos mais humildes, e eles tiveram dificuldade de reconhecer Jesus como um Messias. E ainda mais quando o texto fala de um Messias sofredor. Então, se você pegar lá 53:13 de Isaías, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Logo, o judeu não vai entender essa profecia, não vai compreender que esse é o Messias enviado por Deus. Várias passagens aí do capítulo 52, 53, ele também é repetido no Novo Testamento. Por exemplo, se você pegar lá Isaías 52:15, ele está lá em Romanos 15:21. Se você pegar Isaías 53:1 e João, está lá em João 12:38 e Romanos 10:16. Existem outros textos de Isaías que se repetem no Novo Testamento. Se você tem o nosso material em mãos, você indo lá na página 42 do material, você vai ver uma lista de mais versículos de Isaías se repetindo no Novo Testamento. Agora o capítulo 61 e 63, ainda falando da vinda do Messias de Israel, você tem um texto muito conhecido. Isaías 61:2 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esse texto, ele vai ser cumprido lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus vai pegar o rolo, vai abrir ali o rolo nessa passagem do profeta Isaías e vai fazer menção desse texto, e ainda complementando dizendo que hoje se cumpriu essa profecia, ele estava lá para cumprir essa profecia. Porém, se você olhar tanto Isaías 61:2 com Lucas 4:18 e 19, você vai perceber que tem uma pequena diferença, tá? Um pequeno trecho que lá em Lucas Jesus não vai falar. Então, se você olhar aquela parte, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, que está lá em Isaías 61:2, essa parte, o dia da vingança do nosso Deus, Jesus não fala lá em Lucas capítulo 4:18 e 19. Lá vai dizer: a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então fica muito claro a vinda do Senhor em duas etapas. Primeiro ele vem como servo, e ele não vem ainda para vingar, tanto que Jesus ele vai ocultar essa parte lá em Lucas, o tempo da vingança. O tempo da vingança será um tempo numa vinda futura do Senhor. E é isso que também os judeus não entenderam, porque eles esperavam um Messias que já vinha, derrotava os inimigos de Israel, já fazia a vingança dos inimigos de Israel e exaltava Israel. E olhando o texto sagrado, olhando o Novo Testamento hoje, fica muito claro que o Senhor vem primeiro, para libertar os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, e uma segunda vinda
ele vem para trazer vingança. Você pode também ver esse texto comparando uma parábola lá de Jesus, bem conhecida, de Mateus 25, que é a parábola dos talentos. Você vai ver que tem uma primeira etapa e uma segunda etapa na parábola dos talentos. Mateus 25, 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então essa parte da parábola fala da primeira vinda do Senhor, entregando ali os talentos para os servos trabalharem. Só que esse Senhor que vai partir para fora da terra, vai voltar lá no final da parábola. Se você pegar lá Mateus 25, 19, vai dizer: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos, está falando uma outra volta do Senhor, e fez conta deles. Então agora ele está vindo para esse juízo. Mateus 25, 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o que acontece com Israel, negando esse Messias, é porque eles não compreendem, né? Uma etapa o Senhor vindo como servo e uma outra etapa o Senhor vindo como juiz, né? E nós aguardamos a segunda etapa. Capítulo 63, 1, vai mostrar ali que infelizmente o Israel não pôde aceitar, né? Não conseguiu identificar o Messias na pessoa de Cristo. 63, 1 vai dar um detalhe de Cristo, dizendo assim: quem é aquele que vem de Edom e que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que no manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. É aquilo que João vai falar no seu evangelho, no capítulo 1, verso 11, que ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. Partindo agora para um tema 2, né? Nessa segunda etapa, o estudo está organizado em temas, e o tema 2 é um Deus incomparavelmente maior que os ídolos. Então, a idolatria é um problema recorrente em Israel. O Pentateuco vai tratar disso, os profetas vão tratar disso. É um povo que tinha uma tendência de pecar contra o Senhor. E toda vez que a Bíblia fala de pecado de idolatria, ele também fala do pecado de adultério, de fornicação. Está relacionado a um adultério espiritual. Um povo que antes se relacionava com Deus e depois passa a relacionar-se com deuses estranhos. Então você pode observar que os textos que têm esse tipo de advertência vão ser textos que também vai falar nessa temática. Então você vai pegar lá Isaías 41, versos 6 e 7. Um a outro ajudou, e a seu irmão disse: esforça-te. E o artífice animou os ourives, e o que alisa com o martelo e o que bate com a bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com os pregos afirma, para que não venha a mover-se. Então os capítulos 41, 43 e 46 de Isaías contêm advertências contra a idolatria. E eu destaco aqui o capítulo 41, verso 6, um ao outro ajudou e disse: esforça-te. E aí você tem mais uma vez aquela questão que eu comentei no início, que muitas pessoas acabam usando o texto fora do contexto. O que disse um ao outro, esforça-te aqui, é para fazer os ídolos pagãos. Você vai dizer que ele vai pegar um martelo, vai bater, vai pendurar esse ídolo. Então é um dizendo ao outro, vamos fazer um ídolo. Não tem a ver com um esforço que muitas vezes é aplicado a esse texto. O próprio versículo 7 vai deixar muito claro que está falando sobre ídolos confeccionados. O povo, mesmo com todas as promessas que Deus tem para o povo de Israel, no próprio livro de Isaías, o povo não se volta para Deus e não se arrepende. E esse é um dos motivos que o povo de Israel será assolado e a Babilônia virá sobre Israel, destruirá Judá e levará cativo o povo de Israel e as suas riquezas. Você pode pegar lá 46, 1, Deus prometendo uma vingança contra ídolos. E ele vai falar a respeito de 2 ídolos babilônicos. 46, 1. Bel está abatido,
Nebo se encurvou. Os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras já cansadas. Então o Senhor prometendo vingança contra ídolos, aí no caso Bel e Nebo, né? Tem até aí nos slides, vai aparecer aí na tela para vocês, figuras, né? Tanto de Bel e como Nebo, né? Bel é uma divindade da Mesopotâmia, equivalente a um cananeu Baal, né? Então Nebo é o mesmo que Baal. Também é conhecido na Babilônia como Marduk ou Bel Marduk, é ali o deus protetor da Babilônia. E Nebo, ou em alguma literatura Nebu, ele é o deus da escrita e o deus da sabedoria. E ele aí nessa trama, ele é o filho de Marduk, né, que é o filho de Bel. Tá? Então são dois ídolos a qual Deus está prometendo vingança. O capítulo 51 e 57 de Isaías, ele vai trazer ali uma referência a Abraão. Por que Isaías está voltando a Abraão? Porque nós sabemos que Abraão ele sai de uma terra idólatra, sai de uma terra pagã. Muitos deuses mesopotâmicos são do tempo de Abraão. E Deus mostra que Abraão deixa um tempo de idolatria para relacionar-se com Deus a ponto de ser chamado amigo de Deus. Isaías 41:8. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Muito profundo esse texto de 41:8. E lá Isaías 51:2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só o chamei, o abençoei e o multipliquei. Então Deus dando Abraão como referência, inclusive entendemos no abandono dessa idolatria. E agora mais alguns textos que associa a idolatria à prostituição. Lá no capítulo 57, tanto no verso 3 como no verso 8 tem essa referência. Mas vocês, aproximem-se, vocês, filhos de adivinhas, vocês, prole de adúlteros e prostitutas. 57:8. E detrás das portas e dos umbrais puseste o teu memorial, pois te descobriste a outros que não a mim, e subiste, alargaste a tua cama, e fizeste aliança com algum deles, amaste a sua cama onde quer que a viste. Então falando de colocar ídolos pendurado atrás da porta, nos umbrais, e é um tipo de prostituição espiritual. O tema 3 fala das promessas de conforto, porque você vê que Israel é apresentada como a esposa de Deus, e Deus ele é profundamente amante dessa esposa. Então ele corrige, ele adverte, mas também ele faz promessas de conforto a Israel. Então você tem uma porção muito grande ali dos capítulos 44 até o capítulo 55 com essas promessas de conforto. Você tem vários textos, Observe os textos: 44:21, 49:8, 51:3, 52:1 e 2, 54:1-4, 55:1, 55:12-13. Eu não vou fazer menção de todos esse texto para não alongar a aula, não ficar cansativo, mas os irmãos podem consultar esse texto. Vou destacar apenas dois deles aqui desse conforto. 55:13. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. 54:3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas cidades assoladas. Você vê que 54:3 também é um texto muito usado fora do contexto, Embora possa ser aplicado com promessas de Deus individuais, promessas que Deus fará alguém crescer e prosperar, mas é importante salientar que é uma promessa principalmente voltada para o povo de Israel, é uma promessa de conforto. O tema 4, profecias em relação à Babilônia. E a Babilônia é um personagem importante nessa trama. Por quê? Porque Deus vai levantar a Babilônia para vingar Deus. Então a Babilônia é uma espécie de servos de Deus, Nabucodonosor é uma espécie de servo de Deus, que Deus vai levantar essa nação com muito poder
para saquear Israel. Porém, isso que a Babilônia faz terá uma paga de Deus, depois Deus vingará. Então é um instrumento que Deus permitirá que eles façam isso com Israel, mas depois Deus vingará Israel. Então você tem ali dos capítulos 46 e 47, textos que falam dessa vingança referente à Babilônia. Isso já era profetizado, Deus já tinha avisado Moisés lá em Deuteronômio que isso aconteceria. Nada é por um acaso, né? Nada pega Deus desprevenido. Quando Deus está libertando o povo de Israel do Egito, Deus já está avisando a Moisés que lá na frente o povo seria escravo de novo. Deuteronômio 28, 62. E ficareis pouco em números, em lugar de haverem sido como as estrelas do céu em multidão, porque não destes ouvido à voz do Senhor. Se você quiser acompanhar melhor ali o contexto do capítulo 28 de Deuteronômio, vai ficar mais amplo essa ideia. Mas Deus já sabia que precisaria entregar o povo para a Babilônia. Isaías 43, 14. Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos caldeus. Então Deus está punindo Israel, permitindo que a Babilônia invada Israel. E ele está dizendo que isso não é por mal, mas é por amor, porque ele corrige aquele quem ama. E nós sabemos que Israel ele vai para a Babilônia, ficará lá durante 70 anos preso e depois retornará. E quando ele retorna, ele está sarado da idolatria. Você nunca mais, a partir dali, vai ver um judeu adorando a deuses estranhos, né? Após esse retorno, por exemplo, que vai sair os fariseus, né? Os fariseus, eles começam a criar leis pesadas. No início, a ideia deles é muito boa, para que o povo não caia nos meus erros. E, de fato, você nunca mais viu um judeu. Você vê ali na história de Jesus, nos evangelhos, você tem vários problemas ali, inclusive com os fariseus, mas o problema de idolatria não tem. Deus, de fato, sara no cativeiro babilônico Israel dessa dificuldade. Tá? Então, lá na frente, Deus derrubaria a Babilônia por amor do seu povo e o faria por meio de Ciro. Então, a nação que aprisionou Israel por 70 anos, depois seria aprisionada por Ciro, né? Ciro, que é o rei que Deus vai levantar, rei dos Medo e dos persas, e que Isaías vai profetizar lá no capítulo 45, mais ou menos ali 150 anos antes de Ciro nascer. Isaías já profetizava o nome dele, e dizendo que ele levantaria, né? Deus levantaria ele, e ele daria liberdade para o povo. Então o que acontece é que a Babilônia é invadida por Ciro, e Ciro, logo que toma ali o trono, o reinado, vai dar ordem para que se liberte o povo judeu para que volte para a sua terra, né? Apresentando ali a profecia de Isaías a ele, teria ele se comovido, né? Como que Deus já sabia há 150 anos atrás, antes dele nascer, que ele seria rei, e ali ele vai dar liberdade ao povo de Israel. Isaías 47, 1. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem filha da Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada a tenra, nem a delicada. Então você vai ver que a Babilônia está sendo vingada ali por Deus, Deus está vingando dela. E aí você tem uma relação com a Babilônia, lá de Babel, de Gênesis 10 e 10, da Babel, lá de Apocalipse 14 e 8. E nós entendemos que a Babilônia tem a ideia de pecado, de oposição a Deus, e por isso Deus não deixaria de vingá-la. Agora, partindo para o tema 5, a inclusão dos gentios. Veja que é muito vasta realmente a profecia de Isaías. Para você analisar todo o grande livro de Isaías, precisaria de muito mais tempo, né? Eu estou apenas dando foco nos pontos principais, nas principais temas, nas principais profecias, mas o aluno, claro, pode se aprofundar ainda mais acerca dos temas em volta de Isaías. E Isaías também vai profetizar a respeito da igreja, do tempo dos gentios, né? Então a inclusão dos gentios no projeto de Deus.
Então você tem lá os capítulos 49, capítulo 56, falando a respeito dessa inclusão, que Deus salvará os gentios, que Deus também tem o desejo de salvar esses. O capítulo 49, 22 fala isso. Capítulo 56, 5 e 6 fala da conversão do gentil, mas também já está tratando da corrupção que viria sobre a igreja. Até isso, Isaías ele profetizou. Olha o texto de Isaías, se não cabe perfeitamente para os dias de hoje. Isaías 56, 11. E esses cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Então, aquele que profetiza sobre a salvação dos gentios também já fala da corrupção, né? A igreja, que é composta de gentios, que somos nós, já fala também que surgiriam ali falsos e maus pastores que usariam ali do povo da igreja para ganhar lucros. E também nesse contexto aí do capítulo 56, está aquele texto que Jesus vai usar lá nos evangelhos, dizendo que a minha casa será chamada casa de oração. Lembra quando Jesus ele entra ali em Jerusalém, montado no jumentinho, e ao chegar no templo, ele vê ali que fizeram negócio da casa do Senhor. Estava ali os vendedores de pombas, os cambistas, e ali na verdade você tem uma ligação com a corrupção do sacerdote junto com aqueles homens. O que está acontecendo ali é que todo Israel tinha que ir até lá. As pessoas iam ali no tempo de Jesus oferecer sacrifício, mas muitas pessoas não tinham condições de viajar com esses animais. Então eles precisavam comprar o animal ali próximo do templo. E o que acontecia é que esses cambistas, esses homens que vendiam ali no templo, estavam ali combinados com os sacerdotes e vendiam animais muito mais caros do que o preço real. Então vamos imaginar que alguém lá do norte de Israel vendia ali um animal para comprar outro animal lá perto do templo. Então ele vendia ali por dois denários, 2 dinheiros. Só que quando ele chegava na porta do templo, ele não conseguia mais comprar o mesmo animal por 2. Esse custaria 10, 20, 30. E parte desse lucro absurdo, entende-se que era ali compartilhado entre o sacerdote e aqueles vendedores. E esse é o motivo de Jesus entrar ali e virar a mesa dos cambistas e ficar bravo, expulsar todo mundo. Eles estavam vendendo, né, a salvação, porque esses animais, o sacrifício desses animais, que no pensamento deles é que livrava da ira de Deus. Então nós sabemos que o sangue de Jesus é maior do que tudo isso, substitui o sangue dos animais, o sacrifício dos animais, mas até então ali para eles não havia o sacrifício de Cristo. Então eles acabavam pagando aquilo que lhe era pedido para não ficar sem o sacrifício. Por isso Jesus vai chamar eles de ladrões e vai dizer, olha, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram ela em covil de ladrões. Então, no mesmo contexto ali de Isaías 56, que está falando a respeito dos maus pastores, está essa condição, 56, 7. E os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração, que é o mesmo texto que Jesus vai usar lá nos evangelhos. Tema número 6, a glória futura de Israel. Os capítulos finais de Isaías apontam muito para essa glória futura de Israel. Você vê que os discípulos, sempre que podiam, perguntavam para Jesus, Senhor, quando será a restauração de Israel? Em Atos capítulo 1 você vai encontrar eles falando sobre isso, naqueles 2 que estavam decepcionados a caminho de Emaús, dizendo, pensávamos que fosse ele que restauraria Israel. Então há uma ansiedade de Israel por essa restauração. Como Jesus ele vem, morre na cruz e ele faz primeiro uma restauração espiritual, Israel não vai entender que ele é o Messias. Por isso quando você vê aqueles rabinos lá em Israel orando, né, com aqueles chapelões, suas barbas compridas,
colocando ali pedidos de oração no vão ali do Muro das Lamentações, eles estão pedindo que venha essa restauração de Israel. Eles só têm o Velho Testamento, né? Só acreditam no Velho Testamento, e os capítulos finais de Isaías é aquilo que eles estão lendo ali e pedindo que venha essa glória futura, a qual Israel dominará o mundo. Mas eles não entenderam, né, que primeiro Jesus vem trazendo salvação, uma restauração espiritual, e essa glória futura é promessa, sim. Então você vai ver lá os capítulos 60, 62, 64, 65 de Isaías falando disso. E quando, né? E está a pergunta, mas então quando será esse tempo de restauração? Para você entender perfeitamente essa glória futura de Israel, é importante nós estudarmos as dispensações. Tá? Inclusive, se você tem o nosso material, lá na página 50, tem um esboço do capítulo 60 de Isaías, apontando essa restauração. Mas assim, para você entender isso, é necessário você procurar compreender as dispensações. Então, as eras são divididas em dispensações. Deus não muda, mas a forma que Deus trata o homem em cada uma dessas dispensações são diferentes. Então nós acreditamos que existem 7 dispensações, né? Estão sendo colocadas aí para você na tela, as 7 dispensações. Então você tem lá, inocência, né? Que é Adão e Eva antes do pecado, consciência, que é ali após o pecado, governo humano, que é ali após as águas do dilúvio, o tempo patriarcal, onde Deus tratou muito direto a partir de Abraão, Isaac, Jacó. Você tem ali a partir de Moisés a dispensação da lei, onde Deus trata o homem segundo a lei. E com a vinda de Jesus, a dispensação atual, que é a da graça de Deus, que é da igreja, que é o derramamento do Espírito Santo. Porém, Cristo virá, arrebatará a sua igreja, e numa segunda etapa, né, que nós acreditamos, né, no pré-tribulacionismo, a qual Jesus irá arrebatar a igreja antes da tribulação, e que o Senhor restaurará Israel após a grande tribulação, estabelecendo ali o milênio, o tempo milenial. Ali no milênio, sim, aonde se cumprirão todas as promessas de um Israel glorioso. E é nesse contexto do reino milenar, onde Satanás estará preso por 1000 anos, né? Por isso esse milenar, a qual Cristo reinará com a sua igreja a partir de Israel e dominará todo o mundo. Tá? É um assunto mais escatológico que nós veremos aí nos próximos módulos com mais detalhes. Mas Isaías tem uma ligação, inclusive, lá com o Apocalipse. Aí também esse tema é muito abordado quando nós estudarmos Daniel nas 70 semanas ali de Daniel. E ali você também tem agora o tema 7, a oração de arrependimento de Isaías. Isaías, no final do seu livro, ele compreende esse plano de Deus de uma restauração futura de Israel, e ele começa a orar e começa a fazer uma confissão de pecados por Israel. Você vai ter ali orações de Isaías, né? O capítulo 59, 63, 65, 66, ele reconhecendo o pecado de Israel, né? Expondo ali a sua gratidão a Deus, entendendo que Deus fez tudo aquilo por amor a Israel. Tá? Então, lá 64, a oração com desespero e súplica de Isaías. Também, se você tem o nosso material, lá na página 54, tem os principais pontos ali do capítulo 64. E o capítulo 65 e 66 são respostas de Deus à oração de Isaías, a essa confissão de Isaías. Inclusive falando ali do novo céu e da nova terra, dando mais uma vez o link, né, de Isaías com o Apocalipse. Está lá em Isaías 66, 22. Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de ser a vossa posteridade e o vosso nome. Então, uma promessa de novos céus e de nova terra, conforme o Apocalipse. Por isso, Isaías é considerado aí o maior entre os profetas, porque é muito profundo de fato, né? Pensando que ele profetizou há tanto tempo atrás detalhes, não só de Cristo, mas também do final dos tempos.
E o tema número 8, né, que é o último tema abordado no nosso material, que é uma análise do capítulo 58, que é o jejum e a prática da justiça social. É um texto interessante, a qual Isaías está falando ali, a respeito do jejum que agrada a Deus. Temos um tempo aí de jejum nacional, e qual é o jejum que agrada a Deus? Como jejuar? Será que existe o jejum nulo, jejum que pouco serve? Ele fala muito ali a respeito de não adianta jejuar simplesmente por jejuar e não praticar a justiça de Deus, não amar o próximo, não estender a mão para o necessitado, passa a ser um jejum que Deus não recebe. Então, se você olhar lá no capítulo 58, o povo está reclamando com Deus, dizendo: nós estamos jejuando e não está acontecendo nada. Olha que audácia do povo. E aí a resposta de Deus por meio de Isaías dizendo: esse jejum que vocês estão fazendo não vale nada. Então 58, 5 vai falar do jejum que não agrada, 58, 6 e 7, o jejum que agrada, 58 e 9, o resultado do verdadeiro jejum. Convido você a ir até abrir a sua Bíblia, fazer a leitura do capítulo 58, para nós aprendermos a jejuar da melhor forma, claro, muito num contexto daquilo que eles estavam vivendo aí. E a gente termina com esse último tema, falando um pouco aí a respeito da morte de Isaías. Morreu ali o rei Ezequias, e ali quem assumiu o trono foi o rei Manassés, que já não foi um rei bondoso como Ezequias, aquele que teve a vida estendida por Deus. E Isaías possivelmente foi ali profetizando coisas que Manassés não gostava, e a tradição judaica, mencionada principalmente ali no Talmud, diz que Manassés mandou matar Isaías, serrando com uma serra de madeira de alto a baixo. Tem até uma imagem aí que ilustra bem a morte do profeta. Morreu, mas morreu fiel, entrou para a história como um dos mais perfeitos profetas, mais ricos em detalhe, e também é um dos mais longos livros da Bíblia Sagrada. Eu de fato espero que Cristo tenha falado ao seu coração ao longo do estudo do profeta Isaías, e que possamos a cada dia mais crescer, aperfeiçoar aquilo que Deus tem nos dado por meio desse estudo. Eu oro a Deus que de alguma forma você tenha sido edificado, e que tudo isso possa estar despertando ainda mais todos nós para o estudo da palavra de Deus. Logo nós voltamos na aula número 3, falando a respeito do profeta Jeremias. Fiquem todos na paz do Senhor. O Senhor abençoe vossas vidas. Amém?